Bom dia, colegas. Eu vou me dedicar nos próximos dias a fazer o debate sobre a questão do IPTU, porque eu acho que é uma discussão muito importante que não pode ficar simplesmente nessa bola entre base e oposição. Trata-se da vida das pessoas, trata-se de organizar a justiça tributária aqui no município de Cuiabá e também trata-se da gente poder garantir os direitos da população de Cuiabá, porque também não adianta a gente não considerar a forma como o poder público é financiado, né? Então, a gente precisa discutir, sim, o IPTU. Primeiro, gente, eu acho o seguinte, essa planta genérica, a gente carece de um estudo mais aprofundado, porque ainda tem distorções e desigualdades gritantes na planta genérica que vai incidir sobre o IPTU. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem levantar a pesquisa das imobiliárias aqui em Cuiabá, vocês vão ver que o valor do IPTU é uma propaganda também do imóvel que está sendo vendido. Então, eles colocam o valor do imóvel nunca inferior a 3 milhões de reais e o valor do IPTU embaixo, IPTU tanto. Por exemplo, na casa, no condomínio Florais dos Lagos, que o valor dela é 4.360.000, o IPTU está sendo cobrado no valor de R$ 1.086. Numa casa no Jardim Itália, de valor de 4 milhões, o IPTU, da casa, o IPTU está sendo cobrado por R$ 640. Uma casa no Boa Esperança, que vale 3 milhões, o IPTU está sendo cobrado no valor de 740 mil. Então, se vocês olharem aqui, a planta genérica, vocês vão perceber que as casas que mais se aproximam do mercado, dos valores, são as casas populares. Porque você tem, por exemplo, uma casa no Tijucal, que pela planta básica, planta genérica, está sendo colocado o valor venal de 53% a menos do mercado. Mas se vocês olharem as casas dos condomínios, casas luxuosas, é muitíssimo menos do que o valor de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o IPTU e essa planta genérica incide sobre o valor do IPTU, a gente precisa ter mais tempo para dialogar, para discutir e para aprofundar, para que nós não cometamos injustiça tributária. O que eu estou dizendo? Estou dizendo, por exemplo, que aqui no município de Cuiabá, nós só praticamos uma alíquota para residência, para comércio, para indústria, que é 0,4%. Isso significa que alguém que tem a casa para morar, que é o único bem que ele tem, vai pagar a mesmíssima alíquota de alguém que tem vários imóveis, que são imóveis de compra para aluguel, para especulação. Também quero dizer que o percentual que incide sobre os imóveis não construídos, sobre terrenos, e muita gente compra muitos terrenos simplesmente para investir, então é uma especulação imobiliária, em detrimento daqueles que precisam do lugar para morar, nós temos uma única alíquota que é de 2%. O que significa que nós estamos, na verdade, cobrando o IPTU maior, proporcionalmente, dos pobres do que dos ricos. Essa é a questão que tem que ser colocada aqui. Os valores das casas, dos imóveis que estão aqui nessa planta genérica, se vocês olharem, não tem imóvel cujo metro quadrado seja maior do que R$ 2.000. E a gente sabe que isso não é verdade, que não existe imóvel aqui de alto padrão no município de Cuiabá, que o valor do imóvel seja inferior, ou esteja na ordem de R$ 2.000. Então, há uma injustiça sendo praticada aqui. E como é que a prefeitura, o poder público, pode conduzir políticas que nós cobramos aqui, se, do ponto de vista tributário, nós continuamos fazendo cobrando mais proporcionalmente dos pobres e menos dos ricos. Por isso eu acho que nós temos que discutir essa planta genérica tecnicamente com mais acuidade para corrigir as distorções que ainda permanecem. Teve várias coisas que foram corrigidas, sim. Por exemplo, condomínio que pagava IPTU de 20, 30 reais, alguma coisa assim, e que vai pagar o valor de 2.000, mas ainda é muito longe do mercado de trabalho, do mercado imobiliário de Cuiabá, que o valor chega a ser mais de 4 mil reais o metro quadrado. Portanto, não se trata de sim ou não, voto contra ou a favor. Nós precisamos discutir
qual é o modelo de tributos que nós queremos garantir para a população que seja justo. Porque quando a gente simplesmente fala não à planta genérica, nós estamos falando de manter uma fraude, onde os ricos pagam menos impostos, porque são eles que negociam imóveis, são eles que têm imóveis para vender, e não são os pobres. E eles estão com uma carga tributária do IPTU muito rebaixada. Enquanto os pobres estão pagando, e que são em maior quantidade, estão pagando muito, proporcionalmente à sua renda. O menor valor instituído para a população mais pobre é de 17%. E o índice de inflação no período do ano passado foi de cerca de 10%. Portanto, a base do prefeito aqui precisa dar um tempo para que a gente possa discutir uma solução para isso. Não é simplesmente ser contra ou a favor. Eu acho que a planta genérica é fundamental para a gente poder coibir a fraude tributária. Mais um minuto, a nobre vereadora, por favor. Para coibir a fraude tributária. E outra coisa, gente, naquela comissão que discutiu os valores da planta genérica, quem da sociedade, da comunidade, dos bairros, da associação de moradores, da federação de moradores, participou ali? São pessoas que têm interesse no rebaixamento do tributo, o IPTU, para na hora de fazer o ITBI, por exemplo, pagar menos. Muitas pessoas que vendem seus imóveis de mais de R$1 milhão, na hora de vender, aparece no documento oficial muito menos do que vale o imóvel, justamente para não pagar o IPTU. Como é que nós queremos que a população tenha políticas públicas se nós admitimos que os imóveis mais caros, os mais ricos que deveriam pagar mais, querem e arranjam sempre um jeito de pagar menos, e os pobres não conseguem fazer isso? Por isso, a minha ideia é que a gente aumente o valor da isenção.